Na segunda questão, aí agora eu vou marcar, li e quero marcar, marquei o A está errado. Volto clicando no 2 e marco o item C que também está errado. Clico no 2 novamente. Vou clicar agora no B, que o B é a alternativa correta. E beleza, vou refazer a quarta questão, por exemplo. Clico aqui no 4. Pronto. Como eu posso criar uma apresentação, um questionário interativo, utilizando esse programa de apresentações do Google? É uma alternativa para o Microsoft PowerPoint. Esse vídeo vai ficar um pouco extenso e demorado, porque a gente vai fazer passo a passo, de forma bem lenta, para ficar da forma mais clara possível. A gente vai começar aqui do zero, né, do início, com a tela branca. A gente abre aqui um documento em branco. Essa caixa de texto grande eu vou excluir porque eu não vou utilizar ela, vou usar apenas a pequena. E aí a gente tem esse fundo branco, eu poderia utilizar qualquer um desses temas que ele me sugere, eu poderia baixar um tema de alguma internet, como é para a escola, né? Um tema colorido, tema de escola mesmo. Mas aí eu preferi usar uma imagem. Vou usar aqui no fundo uma imagem que eu também já tinha baixado anteriormente. Eu vou inserir imagem e fazer o upload do computador. Pronto, essa aqui é a imagem que eu vou usar como fundo. Ela é uma lousa, um quadro branco. Ela já está aqui, eu clico com o botão direito e venho aqui definir imagem como plano de fundo. Ela vai ocupar todo o espaço do quadro do slide. Agora que a gente tem o fundo pronto, né, falta escolher as questões. Para a questão, eu já na internet também pesquisei um questionário. Aqui é um questionário para quinto ano. E aí eu vou ler, obviamente, o questionário e ver qual é a questão que é interessante para mim. Eu escolhi essa daqui. Então, inicialmente eu vou copiar apenas a parte que é a pergunta da questão. Não copio as alternativas ainda. Seleciono, dou Ctrl C, vou na minha apresentação e aqui dentro desse quadro eu vou dar o Ctrl V. A letra da questão ficou bem pequena porque a caixa de texto ela está bem reduzida. Então, para isso eu resolvi, eu vou esticar a caixa de texto. Estico até ocupar todo o espaço em branco da minha imagem. Eu ajusto na esquerda e na direita. E aí eu posso começar a fazer algumas edições para tirar esses espaços vazios e eu conseguir aumentar a fonte. A fonte maior é mais interessante para ser vista no slide. Aí então eu posso aumentar um pouco esse tamanho dessa fonte. Ela está no tamanho 11. Deixa eu ver o que é no tamanho. Acho que esse aqui está um tamanho bom. Vou fazer uma correção aqui. E vou colocar no início o número 1, que é da questão 1. Pronto. Esse vocabulário também eu vou subir para cá. Porque essa parte de baixo fica um espaço para as minhas alternativas, né? Reduzir, eu posso inclusive alterar essa fonte, né? Escolher aqui qual outra fonte eu quero deixar colocar, mas vou deixar como uma fonte padrão do calibre. Agora eu volto lá no meu questionário que eu baixei e vou selecionar as alternativas. As alternativas eu seleciono cada uma individualmente, não vou selecionar todas de uma vez não. Então Ctrl C, venho aqui no documento, inserir caixa de texto. Com essa cruzinha eu clico e arrasto e desenho a caixa de texto de um tamanho que eu acho que caiba a minha alternativa lá e dou Ctrl V. A minha fonte está num tamanho pequeno também, eu posso crescer ela. Vou deixar ela aqui desse tamanho. Aí o que eu observo agora é que o texto ele está mais próximo da borda inferior, distante da borda superior. Para corrigir isso, eu venho aqui, posso fechar essa aba de temas que eu não usei.
e venho aqui nessa parte de alinhar. Nesse alinhamento eu não vou usar o de cima, eu vou usar essa linha de baixo, que tem o nome meio. Aí o texto ele vai ficar centralizado dentro dessa caixa de texto. Diminuo um pouco o tamanho da caixa de texto, porque não precisa desse tamanho todo. E agora eu vou fazer o mesmo com a alternativa B. Venho no meu questionário, seleciono e copio o texto da alternativa B. Venho inserir caixa de texto e eu com essa cruzinha vou novamente desenhar uma caixa de texto aqui. Eu colo o da alternativa B. Da mesma forma eu vou selecionar e vou aumentar o tamanho da fonte. Aí volto aqui no meu alinhamento e vou excluir a alternativa do meio. Agora eu clico, seguro e arrasto na caixa de texto para eu alinhar com a alternativa A. Para facilitar, em vez de eu ter toda vez para ter que fazer essa mesma edição de vir aqui no alinhamento e aumentar a fonte, então eu vou só copiar e colar essa caixa de texto que já está formatada. Então eu vou aqui Ctrl C e Ctrl V. Pronto, agora eu volto no meu questionário e copio a alternativa C. Dentro dessa caixa que eu já colei, que eu já copiei, perdão, eu vou apagar esse texto, que era o texto da alternativa B, e vou colar o texto da alternativa C, agora segurando o Shift. Vou dar um Shift, Ctrl V. Pronto, aí já ficou dentro da formatação que eu espero. Aí, esse espaço aqui para o D vai ficar um espaço pequeno. Então, eu já posso inclusive ir arrastando as alternativas para cima para que eu tenha mais espaço. Da mesma forma, eu vou dar copiar essa caixa que já está editada para eu colocar a alternativa D. Então, Ctrl C, Ctrl V. Alinho ela aqui. Volto no questionário e copio a alternativa D. Vou novamente arrastar essas alternativas porque elas ficaram muito próximo aqui dessa borda, né? Então não é interessante. Eu vou diminuir um pouco o tamanho do espaço ocupado pela pergunta para eu ter mais espaço para as alternativas. Pronto. Aqui está a questão com as alternativas já prontas. O que eu vou fazer agora é criar outros slides onde eu suponho o caso em que cada alternativa dessa foi escolhida. No caso, eu vou supor uma escolha do A, a escolha do B, a escolha do C, a escolha do D. No caso do A, B, C e D, ou melhor, no caso do A, B e C, são alternativas erradas. Então, eu vou colocar nelas um sombreado vermelho, é o comum que a gente sempre vê. E no D, eu vou colocar um sombreado verde, que é a alternativa correta. Então, como eu faço isso? Eu venho aqui na lateral, estou com o botão direito em cima do íconezinho do slide e vou duplicar esse slide. São 4 alternativas, então eu vou fazer 4 cópias desse slide. No caso, eu vou ficar agora com 5 slides, onde o primeiro
é o da pergunta, original da pergunta, e os outros vão ser onde aparecem os sublinhados para cada alternativa escolhida. Eu vou aqui no slide de número 2. Para fazer esse sublinhado, eu venho aqui nessa íconezinho de formas. Ou então eu venho aqui inserir formas e vou escolher qualquer uma dessas formas que eu acho interessante. No caso, pode ser uma forma aqui, pode ser inclusive uma seta, né? Mas eu vou escolher uma forma, o retângulo com cantos arredondados. Me aparece a cruzinha e eu vou novamente desenhar esse retângulo. Eu vou desenhar aqui justamente em cima da alternativa A. Fazer ele um pouco mais comprido. E solto. A cor padrão dele é esse cinza. Mas é interessante para mim que seja o vermelho, que é o comum que a gente vê. Então eu venho aqui nesse baldezinho. Aí como ele ficou em cima do texto, eu vou clicar em cima do quadrado com o botão direito. E venho aqui, ó, ordenar, enviar para o fundo. Pronto, ele ficou embaixo do texto da alternativa A. O mesmo eu vou fazer para as outras alternativas. Mas para que eu não precise ficar desenhando esse retângulo e pintando de vermelho toda vez, eu vou só, da forma como está aqui, eu vou copiar ele e colar nos outros slides. Então, dou um Ctrl C aqui, venho no slide 3, então Ctrl V. Ele vai aparecer novamente por cima, eu trago para a alternativa B. Clico com o botão direito, venho ordenar e enviar para o fundo. Da mesma forma, eu vou no slide número 4. Dou um Ctrl V, porque ele já está copiado. Arrasto ele para cima da alternativa C. Clico com o botão direito. Venho ordenar, enviar para o fundo. O último slide, quinto slide, eu dou novamente o Ctrl V. Como dei a alternativa correta, então eu vou agora pintar ele com a cor verde. Venho no baldinho, escolho a cor verde. Clico com o botão direito, ordenar, enviar para o fundo. Pronto, aí eu já tenho a minha questão feita no slide 1 e os outros slides onde eu suponho que foi escolhido o A, o B, o C e o D. Existem ainda algumas edições que a gente precisa fazer, algumas configurações que é para ele entenda quando eu clicar cada uma das caixas de texto. Mas a gente vai logo criar todas as questões, porque aí depois a gente vai nas configurações de link para todos de uma vez só. Para adicionar a questão 2, basta eu, no caso, duplicar esse slide que tem a questão 1. Ele já está na configuração que eu espero, né? Com o tamanho de letras, com o tamanho de a escolha da fonte e tudo. Então eu vou agora só copiar e colar a questão diferente. Ele veio aqui para abaixo do slide 1, mas eu vou levar ele lá para o fim. Eu posso vir aqui, ó, mover o slide para o fim, ou eu posso simplesmente clicar e arrastar ele para o fim. Pronto, já estamos aqui. A questão 2 vai ficar no slide de número 6. Então eu volto lá no meu questionário que eu baixei da internet e vou escolher uma outra questão. Vou pegar essa questão que tem a figurinha, porque a gente faz uma configuração diferente, que não tem o texto, tem a figura, né? Então eu vou copiar o texto depois da figura, eu posso copiar a figura depois do texto. Vamos começar na ordem e copiar logo o texto. Volto no slide. Isso aqui eu vou apagar tudo que era questão 1. Digito 2, a barrinha e vou dar um copiei o texto. Vou dar vários enters que é para ele abrir o espaço para eu poder colar a figura. Volto lá, seleciono a figura. Ctrl C, Ctrl V na minha apresentação.
Aqui eu posso arrastar, eu posso crescer, arrastar para um lado, arrastar para o outro, centralizar. Vou deixar assim como está desse tamanho mesmo. Aí eu clico novamente na caixa de texto, no meu questionário, eu vou copiar o resto da pergunta. Inclusive diminuir aqui o tamanho da caixa de texto. Volto na alternativa e agora eu vou copiar as alternativas individualmente, como a gente fez na primeira questão. Ctrl C, usando Shift e Ctrl V, eu colo a alternativa A, copio a alternativa B, Ctrl e volto no slide para colar ela aqui também. O mesmo eu vou fazer para todas as alternativas. Terminei de colar as alternativas. Aí eu vou fazer o mesmo que eu fiz na questão A, né? Eu vou criar slides, onde eu suponho a escolha de cada uma das alternativas durante a resolução da questão. Então, como eu faço? Eu vou duplicar novamente esse slide 4 vezes. Pronto, no slide 6 eu tenho a questão original, né? A questão número 2. E no slide 7 ao 10 eu vou colocar aquele sobreado onde cada alternativa foi escolhida. Para não ter que desenhar também, né, o retângulo toda vez, eu volto aqui onde o retângulo já está pronto e copio ele. Vou lá no slide 7, onde eu colo. Da mesma forma, eu clico com o botão direito, venho ordenar e enviar para o fundo. A alternativa A é uma alternativa que não está correta. A alternativa correta seria a B. A gente inclusive tem marcado no questionário. Então eu vou no slide 8 e novamente colo o retângulo vermelho. Arrasto para ele ficar em cima da alternativa B. Clico. Como ele é clico com o botão direito e enviar para o fundo. Vou centralizar ele aqui em cima do B. Como B é a alternativa correta, eu vou pintar esse retângulo da cor verde. Então clico no retângulo, venho no baldinho e escolho a cor verde. Vou no slide 9 e colo o retângulo novamente. Clico e arrasto agora para a alternativa C. Clico com o botão direito e venho ordenar e enviar para o fundo. O mesmo vou fazer no slide 10 para a alternativa D. Colo o retângulo, arrasto para a alternativa D. Tento centralizar aqui em cima do D. Clico com o botão direito, ordenar novamente. Aqui eu tenho
a simulação das alternativas escolhidas, né? No slide 6, eu tenho uma pergunta, no 7 eu escolhi A, no 8 eu escolhi B, C e D sucessivamente. Fizemos duas questões, porém, da forma como está, esse slide ainda não pode ser utilizado. Por quê? Observe que todas as alternativas estão marcadas, então se eu simplesmente apresentar ele da forma como está, digamos, eu vou apresentar ele aqui numa sala de aula. E aí, tá aqui o conselho dos atos, blá blá blá. Quando eu for simular, né, a escolha de uma alternativa, por exemplo, escolhi a alternativa C. Aí eu vou clicar em cima do C. O que me aparece é o A. Por quê? Porque eu não configurei ainda para que quando eu clicar no C me apareça a alternativa C. Quando eu dou um clique qualquer que seja, o programa ele vai entender apenas que eu estou avançando o slide. É a mesma coisa de eu apertar a setinha para o lado do teclado, ou apertar a tecla Enter, ou vir aqui embaixo e apertar esse botãozinho de próximo. Então, qualquer canto que eu clique no slide, ó, ele vai simplesmente avançar para o lado. E aí não é o nosso caso, né? Eu quero que quando eu estou aqui na pergunta original e se eu clicar, por exemplo, em cima do D, ele me vá para a alternativa D. Para isso, eu preciso editar os links. Por isso que eu fiz com que, diferente da pergunta, a pergunta ficou numa caixa de texto só, mas as alternativas ficaram. Cada alternativa está em uma caixa de texto individual, justamente para que eu possa fazer isso, né? Quando eu clicar na alternativa A, eu vou fazer com que ela me direcione para o slide que tem a resposta de A. Quando eu clicar na alternativa C, ele vai me redirecionar para o slide que indica a resposta de C. Então, para eu fazer com que a apresentação, o programa, entenda que eu quero fazer isto, eu vou usar um sistema de links. Então, eu volto lá na minha pergunta de número 1, clico na caixa da alternativa A, na caixa de texto, e observe que aqui ficou o cursor piscando, né? Ele não pode estar piscando. Para isso, eu vou clicar aqui com qualquer uma dessas setinhas, ou com a cruz, ou só com a setinha do lado para o outro, clicar em cima da borda, dessa linhazinha azul. Aí, pronto, o cursor não está mais aqui. Aí eu venho com o botão direito, também em cima da borda, e vou aqui, Link. E me aparece essa janelinha. Tem algumas alternativas aqui, mas eu não vou usar isso. Eu vou aqui usar slides nessa apresentação. E onde é que está a minha resposta para o caso de eu escolher a alternativa A? E ela está no slide de número 2. Então, eu venho aqui e escolho o slide 2. Pronto. Essa minha caixa de texto está linkado ao slide de número 2. O mesmo eu vou fazer com os outros slides. Caso for preciso, né, eu venho aqui editar o link ou venho remover o link. Mas como a gente já acertou, a gente não vai mexer nisso agora. Venho aqui na alternativa B, clico, não vejo aqui o cursor, então está correto. Eu posso, em vez de clicar com o botão direito, vir aqui, ó, inserir, link, e aqui eu escolho o slide nessa apresentação. A alternativa B está no slide 3. Muito bem, agora eu vou para o slide C. Agora eu vou fazer com o botão direito mesmo, que é mais rápido para mim. Então, clico aqui com o direito, link, venho slide na apresentação, slide 4. Da mesma forma, eu vou fazer com a alternativa D. Clico com o botão direito, link, o D está no slide 5. Pronto, agora está já encaminhado. Fiz isso com a questão 1 e agora eu vou fazer isso com a questão de número 2. Então, eu venho aqui na caixa de texto da alternativa A, clico com o botão direito na borda, link, a resposta para o item A da questão 2, ela vai estar no slide de número 7. Então, eu venho aqui em slides e procuro o slide 7. O mesmo eu faço para o B. Clico com o botão direito em cima da borda, link, e eu vou procurar agora o slide de número 8, que é onde está marcada a alternativa B da segunda questão.
faço o mesmo com C, link, slide dessa apresentação. O C vai estar no slide número 9. E agora eu vou usar a alternativa D. Clico com direito, link, slide nessa apresentação, slide número 10. Muito bem. Vamos fazer um teste, apresentação de slides. Pronto, li a pergunta e quero responder. Acho que é a alternativa B. Clico, pronto. Ele me encaminhou para onde me dá a resposta, onde B está errado. E aí nós temos um problema, né? Como é que eu volto para a pergunta original? Da forma como está, esse slide ainda não está pronto, porque se eu dou um clique, ele simplesmente me avança onde eu vejo que não é C. Não é isso que eu quero. Quero um lugar onde eu clique, por exemplo, em cima do 1, e ele me volte para a pergunta 1, a pergunta original 1. Da forma como está, a única alternativa seria eu vir aqui no cantinho e escolher slide 1. Aí pronto, me deu a pergunta. E aí eu vou tentar, por exemplo, a letra D. Pronto, a letra D está correta. Aí agora eu quero ir para a pergunta de número 2. Eu vou ter que vir aqui embaixo novamente, que é a pergunta 2. Leio a pergunta e vou responder dizendo que é o C. C está errado. Mas aí como é que eu volto para o slide 2? Eu vou ter que lembrar, vir aqui. O slide 2 está... Aqui, a pergunta 2 está no slide 6. Então venho aqui slide 6. Pronto. Vou tentar agora a letra A. Letra A. Então perceba que os links das alternativas estão corretos. Mas agora eu preciso criar um link, criar um lugar onde eu possa clicar para eu voltar para a pergunta original. E não, porque se eu clico aqui, ó, ele só vai avançar como se eu estivesse apertando essa setinha para frente ou para trás, mas não é isso que eu quero. Antes de fazer essa última configuração, vamos logo inserir todas as perguntas, porque aí eu vou fazer essa configuração de link para as perguntas de uma vez só. Então aqui eu tenho a questão 2, da mesma forma eu vou continuar inserindo, né? Quantas questões eu quiser, 5, 10, 15, mas lembrando, né, porque cada questão está me custando 5 slides. A questão mesmo, aí a alternativa A, alternativa B, alternativa C e alternativa D. Então, para cada questão, eu vou gastar 5 slides. No caso que eu faça um questionário com 10 questões, isso vão ser 50 slides. Onde todos eles eu vou ter que fazer todas as configurações manualmente. Pronto, aqui eu criei 5 questões. Para economizar o tempo, eu cortei o vídeo. Então, tendo 5 questões feitas, me resta agora um outro problema. Como eu estou sempre duplicando a partir do slide já feito, para eu poder aproveitar todas as configurações de link também são duplicadas, ou seja, quando eu duplico, eu fiz aqui a questão 2, né? A alternativa A está com o link para o slide 7, que é onde aparece a resposta da segunda questão, item A. Mas aí, se eu duplico este slide para eu criar, por exemplo, a pergunta de número 3, na pergunta de número 3, o item A vai estar carregando o link para o slide 7, que é a resposta da questão 2. Então, toda vez que eu duplicar um slide para criar uma nova questão, eu preciso vir aqui e editar o link dessa resposta. Aí como é que eu faço isso, né? Aqui, ó, eu usei, eu dupliquei a questão 2 e criei em cima dela a questão 3. Mas os itens, eu apenas editei o texto, não editei o link. Como é que eu vou editar agora esse link para que fique na resposta correta? Então, eu venho aqui na questão 3, clico em cima do item A, me aparece essa janelinha embaixo, né, que está dizendo que ele está com o link para o slide 7. Então, eu venho aqui nesse lapisinho e agora eu vou, slide nessa apresentação, selecionar onde está a resposta para o item A da questão 3. Essa resposta vai estar no slide de número 12. Então, eu venho aqui, procuro o 12 e está pronto. O item 3A agora está com a resposta com o slide certo. Da mesma forma, eu vou fazer com
o item B. A resposta para o item B da questão 3 está no slide número 13. Então, vem aqui, slide nessa apresentação, procure o slide 13 e agora está correto. Vou fazer com o C da mesma forma. Como o B está no 13, então o C está no 14, o slide 14. E eu venho no item D. Venho aqui no lapisinho, editar, slide nessa apresentação, ele vai estar no slide de número 15. Agora sim os links estão corretos. Porém, o mesmo eu vou fazer nas outras questões, porque eu usei esse slide 3 para criar o slide 4. Eu dupliquei e escrevi o slide 4 em cima do slide 3. Então, eu vou ver aqui onde é que está a questão de número 4. Está no slide 16. Aí, observe. Inclusive, aqui eu já fiz uma configuração diferente, porque como era uma poesia, então ele ocupa mais espaço na vertical. E aqui embaixo ele teria pouco espaço para eu colocar as alternativas. Então, eu arrastei as alternativas para o lado. Ficou dessa maneira diferente dos outros textos antes. E, inclusive, isso pode ser com uma imagem, pode ser com qualquer coisa. No caso, o texto ocupa muito na vertical. Então, uma saída é eu trazer as alternativas para o lado aqui. E aí veja o que? O item A está carregando um link para o slide de número 12, que era a resposta da terceira questão. Então, repetindo para ficar bem claro, né? Quando eu duplico um slide, eu carrego toda a configuração do slide. E para que os links não estejam encaminhando para um slide errado, então eu preciso verificar. A resposta para o item A da quarta questão, ele vai estar no slide 17 e não no slide 12. Então eu venho aqui, editar link, procuro o slide nessa apresentação e vou procurar aqui o slide 17. E isso eu vou fazer com todos os outros itens, né? Aqui é o slide 13, mas só que não, o correto não seria o 13, seria o slide 18. Então eu venho aqui no slide 18. Para o item C, o correto seria o slide 19. Como ficou pequeno aqui o espaço, deixa eu refazer. Para o item C, a resposta correta seria o slide 19. Então, eu venho aqui e procuro o slide 19. E no item D, o slide correto onde aparece essa resposta seria o slide 20. Então, eu venho aqui e procuro o slide 20. Pronto, agora eles estão indicando o slide da resposta correta. Essa foi a quarta questão, agora eu vou procurar a quinta questão que eu já fiz, né? E da mesma forma, agora eu venho aqui e vejo o item A, ele está linkando para quem? Está linkando para o slide 12. Não é este o slide correto do item A da quinta questão. O correto seria o slide 22. Eu venho aqui, editar link, slide nessa apresentação e procuro o slide 22. Vou fazer o mesmo com todos os outros. O correto do item B da quinta questão seria o slide 23. Do item C vai ser o slide 24. E do item D, vendo um lapisinho, slide essa apresentação e procuro o slide 25. Agora sim, cada item desse está indicando para a sua resposta corretamente. E isso é uma configuração que precisa ser feita toda vez que eu tiver uma nova pergunta. Toda vez que eu configurar uma nova pergunta, eu preciso ir lá e corrigir os links onde estão indicadas as respostas. Mas aí agora a gente tem uma nova configuração importante a ser feita, né? Porque vamos iniciar aqui a apresentação. Aqui é a primeira pergunta e eu vou dizer que eu respondi a letra B. Beleza, está no B. E o B foi uma alternativa errada. Como eu volto para a pergunta original? Porque a única forma que eu tenho nessa tela seria eu vir aqui e escolher o slide de número 1, que é onde está a minha pergunta
original. E aí eu posso marcar uma nova resposta, por exemplo, a resposta C, que também é errada. Então, para eu voltar para o início da pergunta, eu preciso vir aqui e escolher o slide 1. Mas aí, por exemplo, se eu estiver na terceira questão, e aí eu vou responder a pergunta e escolho a letra D. A letra D está errada. Como é que eu volto para o início dessa questão, da terceira questão? Eu venho aqui, mas eu não sei qual é o número desse slide. Onde está o slide da terceira questão? Eu não sei. Aí, se eu clico no meio da tela, ela vai para a quarta questão. Ou então, se eu venho aqui na setinha, ela vai passando por todas as alternativas. Então, já me dá o spoiler da resposta que é, né? E eu não quero isso. Eu quero alguma maneira que, a partir de uma resposta que eu tenho, eu consiga retornar à questão original ou mesmo consiga avançar para uma outra questão. Eu quero ir, por exemplo, para a sexta, para a sétima questão. Quero ir para a 10ª questão direto. E para isso a gente vai fazer um novo sistema de links. Começando agora da última questão. Para eu fazer isso, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui no lado o número das questões. No caso, se eu tiver 10 questões, eu vou colocar o número de 1 a 10, ou do lado ou em cima, ou do outro lado, ou embaixo. Depende aí da sua preferência. E para isso eu venho aqui, formas, e vou inserir uma forma, essa formazinha aqui. Com essa cruzinha eu desenho ela aqui do lado. Vou mudar de cor, porque essa cor é muito apagada. Vou usar aqui um amarelo. Um amarelo mais vivo. E agora eu dou um Ctrl C e Ctrl V. E aí eu duplico todas elas. Vou posicionar aqui na distância que eu acho que é interessante. Seleciono os dois, dou e copio e colo. Agora eu seleciono os 4, copio e colo. Essa formazinha foi a que eu quis usar, né? Você pode usar um círculo, um quadrado, um retângulo, qualquer outra forma, ou mesmo uma imagenzinha, mas eu quis usar essa que é mais simples para a gente. Aí dentro dessa forma agora eu vou digitar o número das questões que eu, quantidade de questões que eu tenho no meu questionário, né? No caso esse aqui vai ser 1, dou um clique, depois dou um duplo clique, apareceu 1. Clico, seleciono, dou um duplo clique, para aparecer o cursor e o digito 2. E assim eu faço em todos os outros. Pronto, fiz aqui para 12 questões. Apesar de eu não ter todas as 12, mas digamos que eu quero um questionário com 12 questões. Tendo feito os íconezinhos de cada questão, então o que eu quero? Eu quero que quando eu clicar em cada um desses ícones, eu vá para a questão determinada, né? Então, para isso, agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar todos esses ícones em cada um dos slides. Então, observe que aqui eu tenho 5 questões e tenho 25 slides. Eu vou copiar 25 vezes. Se eu tivesse 10 questões, eu ia ter 50 slides, eu ia copiar as 50 vezes. Mas o que é interessante, eu não posso começar aqui da questão 1, porque senão os links eles dão problema se eu configuro aqui e vou começando do 1 para o 25. Eu tenho que começar do último, começar do 25. Então, para fazer isso, eu com o mouse, né, fora da imagem, eu clico e arrasto
ele vai me criar esse quadradinho que seleciono. Agora, tendo selecionado todos eles, eu dou um Ctrl C e um Ctrl V lá para o último slide, no meu caso o slide 25. Eu dou um Ctrl V, que aí me aparece aqueles iconezinhos lá, que eu acabei de criar. E aí como é que eu faço? Eu vou aqui na quinta questão, e da mesma forma que eu fiz com as alternativas, eu vou inserir um link. Clico com o botão direito e vem um link. Aí agora me resta saber em qual slide está a quinta questão. A quinta questão aqui do meu está no slide 21. Então eu vou com o slide dessa apresentação e procuro o slide 21. Aí a quarta questão, vou fazer a mesma coisa. Eu clico com o botão direito, venho em link. Onde está a minha quarta questão? Minha quarta questão vai estar no slide 16. Então, slide nessa apresentação, slide 16. A terceira questão vai estar no slide 11. Então, slide 11. A segunda questão vai estar no slide número 6. Então, eu venho aqui, link, slide dessa apresentação, slide 6. E a primeira questão vai estar no slide de número 1. Então, eu venho aqui no link, slide na apresentação, slide 1. Pronto. Cada número desse agora está apontando para a questão correspondente. O mesmo eu ia fazer com todas as outras caso eu tivesse mais questões. Aí o que é interessante é que eu anote, né, no papelzinho mesmo, em qual slide está cada questão, porque conforme eu aumento o número de questões, é fácil que eu me perca aqui no número de slides. Então, para que eu não faça um link para um slide errado, é melhor que eu anote. Agora, da mesma forma, eu clico fora e arrasto para selecionar todos esses íconezinhos. Dou um Ctrl C e venho de trás para frente copiando, né? No caso aqui eu fiz no slide 25. Agora eu vou no slide 24 e colo. Vou no slide 23 e colo. E isso eu faço com todos os slides de trás para frente. Se minha última questão estivesse no slide 45, eu ia começar do 45 e iria de trás para frente até o primeiro slide. Inclusive aqui no primeiro slide, né? Porque ele só tem a imagem, mas não tem a configuração do link. Então eu vou apagar essas aqui que eu já tenho para eu colar o objeto que eu já configurei os links. Pronto. E agora vamos fazer o teste, né? Apresentação de slides. Pronto, primeira questão, li o texto a seguir e responda. Li e quero responder ao item A. Marquei o item A está errado. Vou voltar agora para o início da questão. Clico aqui no item 1. Pronto, voltei para o início, sem precisar apertar nada mais. Eu aperto aqui no número da questão. Agora eu vou marcar o item C. O item C também está errado. Volto aqui no início da questão. Agora eu acho que é o D. Pronto, acertei. Aí eu vou para a terceira questão. Quero pular 2 e vou direto para a terceira. Aperto aqui no 3. Pronto, fui direto para a questão 3. E aí leio e vou responder. Quero responder o item C. Acertei logo de cara. Beleza, agora eu vou para a quarta questão, então. Apertei o número 4, fui para a quarta questão, li e vou responder o item A. O item A está errado. Então eu vou voltar para o início da quarta questão. Clico no 4. E agora eu vou marcar o D. D também está errado. Volto para o início, clicando no número 4. Vou marcar agora o B. B está certo. E eu vou para a quinta questão. Quinta questão, li o texto. Respondo o item B. B está errado. Volto aqui, clicar no quinto, para ir para o início da quinta questão. Marco a letra A, 3 está certo. Agora eu vou responder o 2, que eu tinha pulado. Clico aqui no 2. Na segunda questão, aí agora eu vou marcar. Li e quero marcar. Marquei o A. O A está errado. Volto clicando no 2. E marco o item C, que também está errado. Clico no 2 novamente. Clico agora no B, que o B é a expectativa correta. Vou refazer a quarta questão, por exemplo. Clico aqui no 4. Pronto. E assim está pronto o questionário interativo feito no apresentações do Google.
E essa mesma configuração, essas edições são feitas em todas as outras demais questões que eu queira acrescentar.